Oi, oi, dicotômicos! Aqui é a Vitória Cristine e é muito bom estar com vocês aqui em mais um episódio. Hoje falaremos um pouco sobre os direitos humanos dos migrantes e refugiados. E para isso eu estou aqui com uma querida amiga e dicotômica, Ana Clara. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Antes de mais nada, para falar sobre o tema do nosso episódio, a gente acha interessante explicar a diferença entre migrante e refugiado. Antigamente, eu acho que essa dúvida era um pouco mais comum, mas pode ser que algum ouvinte nosso ainda não saiba diferenciar os dois. Isso mesmo, Ana. É importante fazer essa diferenciação porque até o acolhimento dos dois ocorre de maneiras distintas, que vamos explicar mais à frente. A Agência da ONU para Refugiados explica pra gente que migrantes são aquelas pessoas que escolhem se deslocar para outro país por questões que envolvem, digamos, a busca por uma melhor qualidade de vida, melhores oportunidades de trabalho ou educação. Muitos já devem ter ouvido alguém falar que querem sair do Brasil ou de qualquer outro país para buscar em um outro país supostamente mais oportunidades, certo? Os migrantes, então, eles podem ser divididos em duas categorias, o migrante legal e o migrante ilegal. O primeiro é aquele que obtém a documentação através das leis e regulamentação do país de destino, conseguindo se manter ali legalmente. Já o segundo é aquele que, por algum motivo, não consegue cumprir esses pré-requisitos e acaba se mantendo naquele local de maneira ilegal. Contudo, um ponto importante de ser levantado, que está presente no Relatório Mundial sobre Migrações de 2020, é que o status de imigração ele é algo muito fluido. Muitos migrantes entram em outros países com vistos válidos e a documentação em dia, e depois eles permanecem naquele local de maneira irregular. Pois é uma situação muito complicada, porque é muito difícil deixar o próprio país em busca de melhores qualidades de vida. Então, agora imagina a situação daqueles que precisam se deslocar, né, por questões de segurança, por exemplo. Pois é, essa é a realidade dos refugiados. Isso mesmo, a situação dos refugiados ela é bem delicada. Eles precisam deixar tudo para trás por razões que envolvem conflitos armados, perseguições religiosas, por conta da raça, sexualidade e identidade de gênero, ou até mesmo questões políticas. O nome refugiados vem do fato de que eles se deslocam para outros países em busca de refúgio e segurança. E aí, para eles, a negação desse apoio pode ter consequências vitais. Por isso, a proteção deles está garantida por instrumentos internacionais, como a Convenção da ONU, relativa ao Estatuto dos Refugiados. Essa convenção que a gente fala foi criada após a Segunda Guerra Mundial, e aí ela define o que é refugiado, quais são seus direitos, e o que os países que oferecem asilo devem fazer para garantir esses direitos. Por isso, como a gente falou logo no início do episódio, a forma como os governos acolhem os migrantes e refugiados é diferente. Enquanto os migrantes estão sujeitos às leis de imigração dos estados de destino, os refugiados são tratados de acordo com normas internacionais. Isso. E o relatório mundial sobre migrações mais recente, ele aponta que em 2020 existiam mais de 26,4 milhões de refugiados ao redor do mundo. Também existem cerca de 4 milhões de solicitantes de asilo, que são aquelas pessoas que estão aguardando pelo status de refugiado, ainda antes desse status. E aí, levando em consideração os conflitos recentes, esse número provavelmente é bem maior hoje em dia. Esse documento ele também apresenta dados interessantes sobre as crianças refugiadas. Elas são cerca de 8 milhões, ou mais ou menos 38%, da população de refugiados. Se toda a situação já é bastante complicada para adultos, imaginem como deve ser para as crianças. E aí, como a gente falou anteriormente, muitos refugiados saem dos seus países por questões relacionadas a conflitos. Milhares deles são naturais de países do Oriente Médio e tentam buscar asilo em estados da Europa, por exemplo. Sobre isso, acho que vocês que estão nos ouvindo lembram que entre 2015 e 2016, mais ou menos, ocorreu aquela grande crise de refugiados, em que mais de 1 milhão de pessoas chegaram à Europa. Isso mesmo, Ana. Naquela época, pelo que eu me lembro, diariamente éramos bombardeados com notícias e imagens devastadoras de vários barcos lotados de pessoas tentando chegar aos países europeus pelo mar Mediterrâneo. E é bom pontuar que a chegada desses indivíduos à Europa, com o tempo, levou a uma série de políticas anti-imigração que foram se tornando mais repressivas com o passar dos anos. Em relação a esse ponto que Cris trouxe, eu acho que não dá para deixar de fazer um breve comparativo com a recepção que os refugiados ucranianos tiveram no ano passado. Com o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, do qual a gente já sabe, mais de 3 milhões de pessoas buscaram refúgio em outros países para fugir da guerra. E aí, nisso, tiveram uma recepção mais acolhedora. Importante
Tá? Que não estamos querendo dizer que os ucranianos deveriam ter sido recebidos de forma hostil pelos países vizinhos, e sim levantar as diferenças que houveram entre esses dois casos, principalmente levando em consideração que os ucranianos eles chegaram bem mais rápido e em maior número nos outros países, e não houve tanta comoção negativa. Alguns aspectos, como proximidade entre os estados, pode ter ajudado em toda essa situação, mas achamos válido pontuar questões relacionadas à discriminação que afetam a recepção de alguns refugiados. Exatamente. Bom, mas dito tudo isso, e entendendo que essas noções de migrante e refugiado navegam de jeitos bem diferentes a depender do contexto, acho que a gente pode dar uma rápida volta no tempo. Vamos lá? A história da humanidade e a história da migração andam juntas desde o início, então é bem difícil contar só uma das duas. Isso porque a origem do ser humano foi marcada por muitos deslocamentos, no geral. Em bandos, a gente costumava se mover ao redor do mundo há milhares de anos, fosse por questões de clima, questões de alimentação ou questões de abrigo mesmo. Isso mesmo. E, eventualmente, nós começamos a nos estabelecer em territórios e criar raízes pela agricultura, pela construção de nossos próprios assentamentos, etc. Ainda assim, a migração era uma marca. O uso extensivo do solo fazia com que fosse necessário, de tempos em tempos, procurar novos locais para plantar e explorar. Isso, e aí povos começavam a se unir em grupos, comunidades e no que a gente passou a chamar de civilizações. Num texto de McNeill, que a gente vai deixar as referências para vocês, percebemos que as formas de migração começam a ser categorizadas basicamente em 4 tipos. O tipo 1 seria aquele deslocamento radical de uma população pelo exercício da força, ou seja, forçadamente. O tipo 2 seria a conquista de uma população por outra, levando a mescla de duas comunidades que antes eram diferentes. O tipo 3 seria a infiltração de gente de fora com algum grau de concordância da população que já existia no local, né? Ela vai sendo assimilada, sem tirar do lugar aqueles que governavam aquele território antes, né? Então, havia um lugar pré-estabelecido, entram novas pessoas, mas a ordem política ou social daquele local continua a mesma. E a gente tem ainda o tipo 4, que é a importação de indivíduos ou comunidades inteiras que haviam sido forçadamente tiradas de seus locais iniciais por escravagistas. Então, a gente tem também essa modalidade, que é a de que pessoas eram escravizadas e eram levadas a outros lugares através da venda. Com o passar dos séculos, as dinâmicas que controlam o mundo se transformaram. A economia global passou a ser uma peça importante desse tabuleiro, e com a população cada vez maior, o mundo observou grandes massas de imigração em deslocamento financeiro, social e cultural. A Revolução Industrial ela também foi um fator importante dessa história. Uma era de mudanças constantes e drásticas para muita gente e que ditou o futuro de muitas gerações ao ver milhares de imigrantes se deslocando em busca de melhores condições financeiras e também por sobrevivência. A economia global daquela época era muito incerta, com avanços tecnológicos e maquinários sem precedentes. E aí, nessa época, no século XIX e lá no início do século XX também, o próprio Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes, o que foi bem decisivo para a formação da nossa população como ela é hoje. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos e em muitos outros países, que hoje são formados pelos descendentes de vários grupos diferentes. Na atualidade, como trouxemos no início do episódio, a migração se desenvolveu como algo de muitas faces, motivações e resultados. Questões financeiras continuam sendo um grande motivador de migração, levando pessoas e suas famílias a novos locais em busca de sobrevivência. E se a gente parte do princípio que as transformações tecnológicas do século XX levaram tanta gente a se deslocar há alguns anos, a gente pode prever que vão ser importantes as alterações recentes também, né? As várias alterações da atualidade que a gente tem visto. E também as que estão por vir, com o crescimento, digamos, da inteligência artificial e outros mecanismos tecnológicos e apocalípticos. E com o que mais vier, né? É bem possível mesmo. Acho que podemos falar ainda de outros elementos que também estão em jogo hoje em dia. Então, com a ascensão da crise climática, há comunidades inteiras encarando suas consequências, como a mudança forçada de seus meios de subsistência ou principalmente desastres naturais. Nesse caso, vai se formando um outro tipo de migração com essa essência ambiental. E para a Organização Internacional para a Migração, em 2050, pode ser que haja cerca de 1 bilhão de pessoas nessa condição. E se estamos falando de problemas sociais graves que levam à migração, não podemos deixar de citar o acesso à saúde, né? A falta de sistemas públicos e gratuitos de saúde também é um elemento que leva muitas pessoas a deixarem seus países, especialmente aquelas que precisam de algum tipo específico de tratamento que seja caro ou que seja inacessível no local onde elas estão.
Um dado do Economic Times aponta que, em 2021, aumentaram em cerca de 20% os pedidos de visto com essa motivação específica. Sem falar nos pontos que mencionamos anteriormente de migrações por razões políticas, de liberdade, fuga de discriminação, questões religiosas e muito mais, a identidade de pessoas que migram é uma das essências da nossa conversa. Não só porque ela pode ser extremamente o que as faz sair desses locais de origem, mas também por ser algo que marca suas trajetórias quando chegam a esses destinos. É verdade, porque migrantes e refugiados podem continuar enfrentando problemas sociais, culturais e de existência no geral, mesmo após terem se deslocado, mesmo após terem chegado no país de destino. A xenofobia, o racismo, o classicismo são definitivamente algo que a gente precisa levar em conta, pensando no acolhimento, ou melhor, na falta dele por vezes, que tende a acontecer. E aí, para continuar falando sobre a vivência dessas pessoas, achamos que seria interessante trazer alguns termos importantes no estudo de migrações. Assim, a gente entende melhor os regulamentos e a institucionalização ao redor disso, e a forma com que a questão é vista globalmente e localmente. Então, se você chegou até aqui, já sabe como diferenciar migrante e refugiado e o que essas categorias significam no nível prático. Mas agora passaremos a discutir os conceitos que giram em torno desses, que a Organização Internacional para a Migração destaca como importantes na discussão. Primeiramente, a gente tem os termos básicos: país de origem e país de destino. Apesar deles serem meio autoexplicativos, é bom notar que eles aparecem na maior parte dos documentos oficiais e estudos sobre o tema. E para além desses dois, a gente pode adicionar a categoria de país de trânsito, que é por onde essas pessoas passam antes de chegarem aos seus destinos. Essa estadia pode ser rápida, pode ser coisa de dias, ou pode durar meses, anos, o que é importante de reconhecer para entender o quão árdua, pode ser essa jornada para tantas pessoas. A gente também pode definir de maneira diferente emigração com E e imigração com I, que são duas palavras que se parecem, mas têm um sentido completamente diferente. Então, imagine que você é migrante e vai partir do Brasil para, digamos, o Chile. Do ponto de vista do Brasil, você é um emigrante com E, ou seja, aquele que deixou o país de origem e passou a morar num outro lugar. Já no Chile, ou seja, do ponto de vista do país de destino, você chegou como um imigrante com I. Acho que deu para entender, não é? Perfeito. É por isso que quando a gente recebe alguém de fora no nosso país, no Brasil mesmo, a gente costuma chamar de imigrante, com I. Isso mesmo. Já que estamos conversando sobre esses movimentos, outro termo básico na nossa conversa, que já usamos algumas vezes aqui, é deslocamento. Abrindo aspas diretamente da Organização Internacional para a Migração e também de acordo com a Comissão de Direitos Humanos da ONU, deslocamento é um movimento de pessoas que foram forçadas ou obrigadas a fugir ou deixar suas casas ou locais de residência habituais, particularmente como resultado ou para evitar os efeitos do conflito armado, situações de violência generalizada, violações de direitos humanos ou desastres naturais ou atrópicos. A descrição é longa, mas a essência é aquela que já havíamos discutido. Deslocamento é se transportar por conta dessas situações precárias e tende a ser algo complexo e por sobrevivência. E aí, para se deslocar, é preciso ter liberdade de ir e vir, certo? Esse é outro ponto importantíssimo na discussão sobre migração e direitos humanos, que vocês vão ver recorrente nessas discussões e na nossa conversa mesmo. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente observa isso na prática, porque ela deixa bem evidente o direito de se mover dentro de um país, de escolher onde morar, de deixar um país, ou mesmo de retornar também. Aproveitando o tópico da liberdade, detenção ou alternativas à detenção são mais itens do nosso glossário. Deter um migrante, privar ele de liberdade ou causar um desconforto ainda maior é algo que precisa ser evitado a todo custo, e por isso as alternativas precisam ser pensadas. Para exemplos de um fenômeno assim, podemos pensar no caso das prisões de imigrantes nas fronteiras dos Estados Unidos, incluindo crianças, mulheres grávidas, etc. É uma situação traumática dentro de um contexto já precário. E agora que já entendemos melhor esse conceito, e esses todos os conceitos, podemos falar de mais alguns, mas justamente sobre a vida de imigrantes e refugiados depois do deslocamento. Eu acho que conversar sobre isso ajuda a quebrar aquele estigma que muita gente tem de que o migrante é uma pessoa em movimento constante e distante da sociedade que está estabelecida naquele território. Isso leva também a pensar em mecanismos que são bem urgentes e necessários para garantir bem-estar, saúde, educação, tudo isso a esses grupos. Isso mesmo, é a ideia de que eles são parte integral da sociedade, dividindo direitos, deveres e tudo mais.
Olá, ouvintes do Dicotomia. Me desculpem por chegar assim atrapalhando o episódio. Me chamo Anne e faço parte da equipe da Dicotomias Expressas. Você conhece? A Dicotomias Expressas é a newsletter mensal aqui do Dicotomia. Nela fazemos um balanço das notícias que se destacaram durante o mês, mantendo os leitores bem informados. Além disso, a revista conta com um espaço para colunas de opinião e você, ouvinte, pode mandar o seu texto sobre o que quiser para ser publicado, respeitando os direitos humanos, claro. Também deixamos algumas indicações para você ler, ouvir ou assistir. Para assinar é muito fácil e grátis. Só assinar o link que está na descrição do episódio ou procurar em nossas redes sociais. É isso. Falando agora sobre os mecanismos que existem e são usados na gestão da migração internacional, acho que podemos começar falando de um termo que é meio guarda-chuva, abrigando vários outros dentro de si, que é a palavra humanitário. Sim, estudando sobre migração, a gente tende a ver muito humanitário em muita coisa. Se você procura essa palavra no dicionário, por exemplo, você vai encontrar um significado como, abre aspas aqui no Dicotomia, relativo à humanidade, que é o mais óbvio, ou então, abrindo outras aspas, que procura o bem geral da humanidade, ou que procura aliviar o sofrimento dos seres humanos. E aí é mais nesse sentido que a gente se refere aqui, tá? Isso mesmo. E é uma palavra importante porque ela aparece, por exemplo, no conceito de ajuda humanitária, algo bem amplo e que engloba vários tipos de esforços no nível doméstico, regional e internacional. Vai desde a ajuda à comunidade do seu bairro até uma união de forças para a resolução de um conflito a nível global. E aparece também coisas mais práticas, como no conceito de, digamos, visto humanitário. Você, ouvinte, já parou para pensar em como é que se lida com a questão do visto de migrantes e refugiados? Quem dá uma resposta pra gente é a Organização Internacional para a Migração, que diz que esse visto pode garantir acesso e estadia temporária em um lugar. A duração dessa estadia vai variar bastante, como a gente disse, né? Digamos, ele passou tempo no país de trânsito, ou ele está em algum tipo de transporte, por aí vai. Mas esse direito é dado com base humanitária, dependendo da lei que se aplicar ali no território, mas também tendo a ver com os direitos humanos, como um todo, e tendo a ver também com a legislação sobre refugiados. É quando a gente vê isso de humanitário na prática, em soluções que de fato mudam a vida de milhares de pessoas, como no que chamam de admissão humanitária, que nada mais é quando se reconhece o estado vulnerável da pessoa que precisa de asilo e se admite ela para dentro da fronteira com base nisso. Pode até envolver sua família, dentre outros pontos. E aí, chegando no país de destino, a pessoa passa a precisar de algo que chamamos de integração. Integrar alguém passa por várias camadas. Pode ser uma integração financeira, em termos de conseguir um meio de subsistência, conseguir um emprego, conseguir alguma estabilidade. Pode ser uma integração linguística, em termos de adaptar aquela pessoa a uma nova forma de se comunicar, mas sem apagar também as suas formas próprias de se comunicar. Pode ser cultural, ou seja, a necessidade de ser amparada e contemplada em relação à sua identidade, sua religião, por aí vai. Integração são várias coisas, mas resumindo, é sobre acolhimento e respeito. A integração também é um termo que precisamos abordar, porque é diretamente sobre a vivência do migrante e seu eventual bem-estar. Qualquer que seja a razão, por vezes o migrante ele decide voltar para sua terra de origem após um tempo fora. E nessa volta tende a ser necessário um suporte, seja financeiro, logístico ou até em coisas práticas, como sua documentação e moradia. Para que isso seja feito da melhor maneira possível, é importante que haja pessoas, geralmente voluntários, dispostos a ajudar. E a partir de todo esse panorama que nós demos, dá para perceber como o universo dos direitos humanos, da migração e do refúgio ele é bem amplo, né? Ele envolve também várias fases, camadas do que é se deslocar através do globo. Exatamente. E como deu para perceber, as diferenças entre migrantes e refugiados vão muito além do léxico da palavra, envolvendo questões muito complexas, como crises políticas, econômicas, conflitos armados e até mesmo crises ambientais. Além disso, diferenciar é essencial para garantir que esses grupos tenham proteção de acordo com suas salvaguardas legais específicas, que tem a ver com a sua definição como grupos sociais. Né? Após toda essa nossa exposição, acho que fica a lição de que é necessário continuar se educando sobre o assunto, continuar conhecendo esses conceitos, para que a gente possa tratar de garantir que todo ser humano seja tratado com respeito, com tolerância e com dignidade, acima de tudo, e para que a gente consiga assegurar que seus direitos humanos sejam respeitados. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Obrigada por nos escutarem até aqui. E, por favor, não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais no usuário @dicotomia_cast. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. A gente se vê na próxima.